vamos conversar um pouco agora sobre o que a gente começou falando, assim, o benefício da psicologia do esporte para a população de um modo geral. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta bem simples e direta. Quero te ouvir falar sobre isso. Que males emocionais o sedentarismo pode produzir? Uma vida sedentária. O que o sedentarismo pode produzir em termos de adoecimento mental? Não é nem físico, porque físico a gente sabe que é óbvio, né? Mas, assim, que impactos na saúde mental uma vida sedentária, uma vida sem atividade física pode produzir? Todos. Forte. Todos. Todos. Bora lá. Todos. Nos piores dos casos, eu não quero parecer ser muito exagerado no que eu digo, mas no pior dos casos, até óbito. Vamos pensar primeiro que a relação entre atividade física e saúde mental, ela é direta. Sim. Haja vista o pensamento grego, mente sane, et corpore sane. Então, essa é a premissa. Eu tenho que ter um corpo saudável, minimamente saudável, eu tenho que ter a minha mente minimamente saudável e cuidada. Nós vivemos no nosso contemporâneo, existem facilidades, né? Então, assim, a comida é mais fácil, a comida é mais calórica, os confortos são maiores. Eu não preciso nem ir comprar comida, eu peço, né? Você pede. Ela chega na minha porta. Você pede a comida. Os confortos são maiores, nós mais facilmente temos um sofazinho, nós mais facilmente temos 10 milhões de streamings para poder ficar assistindo. Só no controlezinho aqui, só mexe o dedinho. E às vezes, por exemplo, no consultório, algumas pessoas dizem, mas eu queria ter uma vida mais saudável, eu queria... Assim... Eu vou lhe fazer uma proposta. Diga, faça. Você vai durante uma semana. Quem já trabalhou comigo vai lembrar dessa hora. Durante uma semana, você não vai utilizar o controle remoto. Vai fazer tudo. Assista os meus programas ao mesmo tempo. Mas não vai utilizar o controle remoto. Quiser aumentar o volume, você vai até a TV. Você quer trocar de canal? Você vai. Você quer... Tem gente que não consegue. Então já está um nível de sedentarismo que você pensa... Então, esse comodismo, ele impacta. Sim. Então, que tipo de impacto a nível de saúde, na saúde mental? Olha, a pessoa que... Nós temos uma composição química no nosso cérebro. Então, nós vamos falar aqui de oxitocina, dopamina, os neurotransmissores. De um modo geral. Quando a gente mexe o corpo, nós estimulamos e modificamos a nossa sopa química para uma composição mais saudável. Então, você vai ter, na prática, uma melhora de humor, vai ter um humor mais estável, vai ter um sono com mais qualidade, entende? Sim, sim. Vai ter mais disposição. Algumas pessoas que têm um perfil de público que ele vive sob tensão, né? Quando eu trabalho no consultório. Por exemplo, acadêmicos de medicina, é um curso extremamente exigente. Sim. Recém-formados que estão querendo fazer o OAB, já fizeram uma, duas, é uma prova muito... Ou concurseiros de cursos federais, tá? ITA, o que eu faço com eles? Você vai fazer atividade física. De preferência, você vai acordar cedo, se for o caso, se for possível. Você vai acordar cedo, 5, sai da manhã, vai estudar. E após o seu estudo, 1, 2 horas, você vai fazer atividade física. Aí eles dizem, por quê? A gente tem estudos comprovando que quando você primeiro exercita a parte cognitiva, né, de manhã cedo você tem um sistema atencional mais eficaz. Você absorve melhor a informação. Quando você, após um estudo, um estímulo cognitivo, você associa um estímulo físico, a absorção desse conhecimento ela aumenta. A sua capacidade de neuroplasticidade também é estimulada. Então você estuda com maior eficácia. Então, ainda no campo da saúde mental, vamos pensar. A ansiedade. Sim. Essas duas que eu vou falar são as muito comuns. Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão. As duas elas são controladas com atividade física. Então são casos de, em alguns casos moderado ou severos, é que a gente tem que ter uma intervenção psiquiátrica, com medicação, muita gente não quer tomar remédio. E eu digo para algumas pessoas, olha, faça como eu,
Você vai fazer o quê agora? Eu vou tomar meu remédio. Mas qual remédio para dormir? Que remédio é esse? Outro dia eu encontrei um velho conhecido e disse, nossa, você tá bem? Você tá... Né? Isso é o efeito colateral do meu remédio. Que remédio? Um remédio para dormir. Eu tomo um remédio para dormir, para controlar o sono. Ele... Que remédio é esse? A pessoa pensou em clonazepam, alguma coisa Já assim. pensou uma substância ali? Porque a ideia de que eu vou tomar uma coisa e ficar bem sem muito esforço, ela é tentadora. Sim. E disse, chama-se academia. É a minha atividade física regular. Esse é eis o meu remédio. Então eu vou. Eu tenho dia e hora para tomá-lo. É controlado. Então, esses quadros de ansiedade e depressão, eles reduzem ou são controlados. Quem tiver uma crise, as crises vão ficando mais espaçadas. As crises ou os episódios vão ficando com uma intensidade menor. O sono muda. Então, a saúde mental, de forma global, ela vai inevitavelmente apresentar melhoras significativas quando você tem uma atividade física associada. Sim. É um fato e temos centenas de pesquisas comprovando, de várias áreas. Joia, perfeito. Veja, agora continuando aí nessa questão dos benefícios à saúde mental, eu acho que um termo-chave nessa equação é o termo motivação. Porque, não sei se eu estou correto, você pode me corrigir se eu não estiver, né? Me parece que a tendência do organismo é para ficar em repouso, para um menor dispêndio de energia. Por isso a preguiça é uma coisa tão tentadora, porque o organismo não quer gastar energia, a gente quer ficar ali deitadão, sentadão. E eu lembro, Leandro, do Drauzio Varela. Dr. Drauzio Varela. Dr. Drauzio, essa figura conhecidíssima. Drauzio já passou de 70 anos há algum tempo, né? Ele é corredor. Exatamente, eu ia chegar aí. Ele é maratonista, não é meia maratona, não. O Drauzio disputa maratonas inteiras, 42 quilômetros depois de 70 anos. E tem eu acompanho muito o Drauzio, sou muito fã do Drauzio, tem um cortezinho do Drauzio que ele diz assim, olha, não fica esperando vir uma iluminação, uma luz divina, ou um anjo pegar você pelo braço e dizer, vai fazer atividade física, porque isso não vai acontecer. Você tem que levantar da cadeira contra você. E é assim mesmo, Leandro? Como é essa coisa? Porque a maioria das pessoas diz, mas eu não gosto de academia. Eu vou te dizer, eu sou uma dessas pessoas que vive dizendo, eu não gosto de academia, eu pedalo. Eu me encontrei no ciclismo. Como é que a pessoa faz para se motivar? Já que ela está às vezes é uma vida inteira arraigada no sedentarismo. De onde tirar a motivação? De onde tirar a motivação? É a pergunta que não quer calar. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Ok. Motivação significa um motivo para uma ação. Perfeito. Tá? Então, vamos ser muito práticos. É um motivo para a ação, não é um prazer para a ação, não é uma alegria para a ação. É um motivo. E quando nós trabalhamos só com um motivo, a gente está falando de racionalidade. Sendo que a racionalidade para dizer, olha, eu tenho que fazer algo, é a mesma para dizer, eu posso não fazer porque aqui tá bom, tá gostoso. Mas eu vou me sentir bem. Mas é que eu também estou me sentindo bem. Sim. Então, assim, pensamento é com pensamento. Emoção, a gente vai trabalhar com emoção. Então, eu gosto de ir fazendo a construção com as pessoas. Porque nem todo dia nós vamos estar literalmente motivados. Sim. Nesses dias, existe algo que algumas pessoas entendem que ela é eficaz. Chama-se disciplina. Eu tenho um motivo para fazer aquilo. Qual motivo? Eu vou controlar meu peso. Pronto. Vou controlar meu peso. Mas não basta apenas você ter um motivo. A gente tem que facilitar, porque nosso corpo, a nossa mente, por vezes, também ela vai querer ter fazer o maior trabalho possível com o mínimo de esforço possível. Sim. Eu gosto muito de uma ideia do doutor digníssimo Fritz Perls. Ele disse, você quer fazer com que alguém se mova, se mexa, entre em ação, gere necessidade. Então, se eu necessito conseguir viver bem,
e eu sei o que é viver bem, o que eu mereço viver bem, eu preciso disso, atrás disso. Então, ainda para facilitar, a gente tem um motivo óbvio, eu vou controlar meu peso, um exemplo. Eu vou me sentir bem, perfeito. Só que a gente tem um sistema de recompensa. E aí eu vou citar o Freud, né? A lei do princípio do prazer. Nós vivemos em função do prazer. Então, quantas vezes, por exemplo, eu tenho relatos de pessoas que disseram assim, chegavam no consultório dizendo, olha, eu comecei a treinar. Eu fui me arrastando, mas fui. Eu não gostei nada do que eu estava fazendo. Mas quando acabou, eu cheguei em casa e eu me senti bem. Eu disse, valeu muito a pena ter feito aquilo. Esse é o ponto. Joia. Você citou esse conceito freudiano do princípio do prazer. Sim. E eu fiquei aqui com a vontade de lhe perguntar o seguinte. Veja se esse raciocínio faz sentido. A pessoa que cultiva o sedentarismo, né, que fica sentada, faz o mínimo esforço, esse lugar do sedentarismo proporciona também à pessoa algum tipo de prazer, né? Proporciona também algum tipo de compensação. Exato. Em menos intensidade do que ela teria se estivesse praticando atividade física, mas ela extrai algum tipo de compensação ali. Vai ter efeitos colaterais danosos, mas essa compensação existe. Aí eu quero te perguntar, assim, você como um cara que pensa, estuda essa área, a tecnologia, você já mencionou isso, né? Você falou do controle remoto, você falou de outras questões, mas eu queria pensar na infância, porque eu estou lembrando, Leandro, eu sou uma pessoa que já passou dos 40 anos, há alguns anos. Somos dois. Nós somos dois. Né? Nós vivemos a nossa infância, a maior parte dele na década de 80, e eu lembro como foi frenética a infância. Jogar bola na praça, tomar banho no rio, subir em árvore, correr para lá e para cá. Uma infância, trazer agora um conceito, né, da nossa área, uma infância muito estimulada do ponto de vista psicomotor, que é diferente desse contexto que a gente tem hoje, um contexto de celular, um contexto de videogames, né, que são dispositivos interessantes, mas que produzem esse impacto na psicomotricidade. A criança fica imobilizada no celular. A criança passa horas sentadas. Eu não sei se isso está no escopo aí das suas pesquisas, né? Tá. E eu também vejo, a ideia não é demonizar a tecnologia, porque ela também tem avanços maravilhosos. Nós estamos transmitindo uma conversa aqui, se duvidar, para o mundo inteiro, né? No YouTube. Mas como é que você avalia, assim? Como é que a gente faz para equacionar? Porque, veja, eu não quero tirar do meu filho a internet, o celular, o videogame, porque faz parte, né, do contexto no qual estamos vivendo. Mas se você tivesse se dirigir, por exemplo, aos pais, como é que a gente resolve essa equação? O consumo ou exposição a tecnologias, telas. Sim. Resumidamente, telas. Qualquer uma delas. Ela não pode ser 100% retirada, porque nós não vamos voltar à Era das Cavernas, é inevitável. Ou a nossa infância. Ou a nossa infância, que não existia. Exatamente. Mas sobrevivemos e com muita felicidade. Estamos aqui. Não deve ser. O que nós temos, por exemplo, de referência, e que isso deve sim... Pai, mãe, cuidador, você que tem uma criança, um adolescente que está ouvindo agora, se esse for o único trecho que você prestar atenção, guarde isso para a sua vida. Exposição por tempo limitado, a depender da faixa etária, não ultrapassar 1 ou 2 horas. Tá? Porque isso vai causar um retrocesso no desenvolvimento cerebral, psicológico, nas interações sociais, no desenvolvimento psicomotor, nas habilidades de gerenciamento da própria emoção. Ou seja, provavelmente você vai ter uma criança talvez mais ansiosa, um adulto mais ansioso. Isso vai ter um reflexo ruim. Tá? Então, não façam isso. 1 hora no máximo. Eu sei que é difícil, porque todo mundo tem um compromisso, um trabalho, mas não faz bem.